Bom dia, tá começando mais um episódio da Law Letter, o seu resumo jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, episódio de sexta-feira no ar. E hoje a gente fala do STF mantendo a CID sobre remessas internacionais. Decisão que evita um rombo bilionário nos cofres da União. Tem também uma fabricante de cimento condenada por consultar antecedentes criminais e SPC de candidatos a emprego. Tem ainda uma juíza barrando multa abusiva de 100% no cancelamento de um curso online e o caso Felca, em que a Justiça autorizou a quebra de sigilo de 233 perfis por imputações graves na internet. Ou seja, o episódio promete. Hoje tem tributário, trabalhista, consumidor e também penal. Tudo com casos que levantam discussões bem atuais. Então já pega seu café e bora para mais um episódio do seu podcast de notícias jurídicas favorito. Vamos à nossa primeira notícia do dia. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por uma margem apertada, manter a cobrança da CID Royalties sobre remessas ao exterior. E não só nos contratos ligados a transferências de tecnologia. Essa decisão afasta o risco de um rombo de 19,6 bilhões de reais nos cofres públicos. O voto vencedor foi o do ministro Flávio Dino, que defendeu uma base de tributação mais ampla, desde que os valores arrecadados sejam destinados a projetos de ciência e tecnologia. Com isso, prevaleceu a posição contrária à do relator Luiz Fux, que queria limitar a cobrança apenas a contratos com efetiva exploração tecnológica. Na prática, essa decisão mantém a tributação de remessas para serviços como advocacia internacional, registro de patentes e até manutenção de aeronaves. O objetivo declarado da contribuição é estimular o consumo de tecnologia nacional e financiar o desenvolvimento científico. E aqui vale um ponto importante. A CID Royalties é uma contribuição com natureza tributária que serve para a União intervir no domínio econômico. Isso está nos artigos 170 a 192 da Constituição. Por ter essa finalidade, precisa respeitar princípios da ordem econômica, como soberania nacional, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, redução das desigualdades e tratamento favorecido às pequenas empresas. Além disso, como todo tributo, ela obedece aos princípios da legalidade, anterioridade e irretroatividade. Ou seja, ela só pode ser instituída por lei, precisa respeitar os prazos antes de começar a valer e não pode retroagir para atingir fatos passados, garantindo segurança jurídica aos contribuintes. Vamos agora falar de direito do trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma fabricante de cimento a pagar R$100 mil por danos morais coletivos após a constatação de que a empresa fazia consultas indevidas e antecedentes criminais, além de cadastros de restrição de créditos de candidatos. O caso veio à tona quando um motorista aprovado nos exames admissionais foi barrado por ter restrição no SPC. Para o TST, esse tipo de prática viola a intimidade do candidato quando não há pertinência com as funções do cargo. Segundo o relator, ministro Hugo Carlos Scheinman, tais consultas só podem ser feitas quando há previsão legal ou relação direta com as atividades a serem exercidas, para evitar discriminação. E para entender melhor os limites dessa prática, a gente perguntou de que forma a consulta prévia, antecedentes criminais ou restrições de crédito de candidatos pode ser considerada prática discriminatória ou ilegal no âmbito do direito do trabalho. Quem responde é o advogado trabalhista Renato Ribeiro Ferreira. Olha, a consulta prévia antecedentes criminais ou a cadastro de restrição de crédito pode sim ser considerada prática discriminatória ou até ilegal no direito do trabalho. Mas isso acontece quando não existe uma relação direta e justificável entre essas informações e as funções do cargo. A nossa Constituição garante igualdade de oportunidades no acesso ao emprego e veda qualquer tipo de distinção que não tenha pertinência com a atividade que a pessoa vai exercer. Então, por exemplo, é diferente fazer uma verificação de antecedentes criminais para contratar um vigilante armado ou alguém que vai transportar valores. Aí existe um vínculo claro com a segurança e a responsabilidade do cargo. O mesmo vale para restrições de crédito. Pode fazer sentido para um cargo que envolva gestão de dinheiro, concessão de crédito ou movimentação financeira. Mas, quando isso é feito de forma genérica para qualquer função sem relação direta, a prática acaba violando direitos fundamentais como a privacidade, a honra,
a vida privada do candidato. E tem outro ponto importante. Muitas vezes a recusa na contratação nem vem acompanhada de uma justificativa clara. Então fica difícil comprovar que a decisão foi baseada nessas consultas. Só que, mesmo quando a pessoa diz que é mera coleta de dados, o uso desses critérios sem pertinência pode acabar excluindo candidatos de forma velada e injusta. O que o TST deixa claro é que o empregador deve respeitar o princípio da proporcionalidade. Não é que esteja proibido consultar, mas só é legítimo quando for necessário, adequado e proporcional ao risco do cargo. Fora disso, a prática é discriminatória, fere a dignidade da pessoa humana e pode gerar condenações e multas. No fim das contas, a regra é simples. A liberdade do empregador para escolher o candidato termina onde começam os direitos fundamentais da pessoa. Agora pensa só, você contrata um curso online, paga uma boa parte do valor e por algum motivo precisa desistir. Até aí tudo bem, né? A gente tem 7 dias de garantia em qualquer coisa que a gente compra na internet e tudo mais. Mas e se o contrato disser que a multa pela desistência é exatamente o valor total do curso, mesmo sem você ter terminado? Pois foi exatamente isso que aconteceu com uma aluna de Nossa Senhora do Ó, lá em São Paulo. Ela contratou um curso de R$15 mil e já havia pago ali R$7.500. E, por insatisfação e dificuldades financeiras, resolveu cancelar. A empresa queria ficar com tudo, alegando multa integral. A juíza do caso entendeu que essa cláusula quebrava o equilíbrio contratual e configurava enriquecimento sem causa. Resultado, a empresa só pode reter 1/3 do valor, ou seja, R$5 mil, e terá que devolver R$2.500 à consumidora, sem poder cobrar o restante nem negativar o nome dela. Então, para explicar para vocês que estão escutando a gente, esse enriquecimento sem causa, ele está no artigo 884 do Código Civil e significa que ninguém pode se beneficiar indevidamente às custas de outra pessoa. Vale tanto para casos em que nunca houve justificativa para o ganho, quanto para quando a razão deixa de existir. É o que evita que multas abusivas, taxas por serviços não prestados ou cobranças indevidas se mantenham. E, nesse caso, o pedido de danos morais foi negado, já que o juiz entendeu que ficou no campo de um mero dissabor contratual. E se você vive o direito e quer estar perto de quem está transformando a advocacia, esse recado é para você. Já anota aí na agenda, no dia 23 de agosto, sábado, vamos celebrar o primeiro ano da Lolera com um encontro de leitores exclusivo, 100% online, reunindo grandes nomes do cenário jurídico brasileiro e internacional. Você vai ter acesso direto a profissionais que estão fazendo a diferença, seja na advocacia empresarial, no serviço público, na carreira internacional ou na produção de conteúdo jurídico de impacto. Mas atenção, são só 100 vagas. O link para garantir a sua tá na descrição desse episódio. E quando acabar, acabou. Então não perde tempo. E bora para a última notícia de hoje. O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a quebra de sigilo de 233 contas que associaram o youtuber Felipe Felca à prática de pedofilia e assédio nas redes sociais. Essas publicações começaram depois que ele lançou um vídeo sobre adultização de menores. Para a juíza Flávia Poiás Miranda, as ofensas configuram injúria e violam o marco civil da internet. Para quem tá meio perdido, quando o Felca estava produzindo aquele vídeo sobre adultização que está bombando no YouTube atualmente, ele acabou seguindo vários perfis propositalmente para saber qual era o tipo de conteúdo, quem seguia e tudo mais. Só que durante esse processo, algumas pessoas começaram a achar a atitude dele meio suspeita de seguir contas tão duvidosas. E com isso, algumas pessoas começaram a criticar ele pesadamente na internet, achando que ele estava seguindo aqueles perfis para outros fins. Enfim, as plataformas agora, tanto a X quanto o YouTube, têm 5 dias para entregar dados cadastrais, IPs e registros de acesso, além de remover o perfis dessas pessoas que estão envolvidas nesses comentários. E se a ordem não for cumprida, a multa é de R$200 por dia, limitada a 30 dias. O caso corre em segredo de justiça e levanta discussões sobre os limites da liberdade de expressão no ambiente digital. E assim a gente encerra nosso episódio de sexta-feira. E Victor, acredita que já passaram 2 semanas que a gente tá aqui juntinho do pessoal com o episódio diário? Com certeza, e já tá completando quase 1 mês do nosso formato diário. Tem muita gente comentando, inclusive, que o conteúdo tá pouco, né? E curto. É verdade, passa bem rapidinho esses minutos de notícias diárias aqui todas as manhãs. Mas deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse novo formato da Lolera. É muito importante pra gente. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou
na edição anterior e quero deixar um desafio aqui no final, tá? Quero agradecer a Yasmin Santos, a Silmara, Lana Baroni, Keilane Maiara, Giovana Belo, Fabrício Menezes, Bela, que tá sempre comentando em todo episódio, Diogo Lemos, Josi Rodrigues, Caio Rocha, Lara Cardoso, Lara Mendes, Paula, Vinícius e Débora. E é o seguinte, o comentário de vocês é muito importante pra gente e eu quero aproveitar esse final de semana pra gente bater um recorde de comentário aqui no episódio de hoje. E aí, vocês aceitam o desafio? E já sabe, né? Segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. E não esquece de postar lá nos stories que tá ouvindo a gente e marcar o nosso @, não. E a gente se vê na semana que vem com mais um episódio. Até lá!